O tempo e a perda dos significados originais. É perceptível que as palavras, frases, sentenças perdem o seu real significado ou o seu significado original ao decorrer do tempo. Semelhante àquela brincadeira do telefone sem fio. Um exemplo disso é a frase bem conhecida: quem tem boca vai a Roma, que comumente é entendida como aquela pessoa que é comunicativa e que dificilmente ela vai se perder ou não achar o caminho, porque ela se comunica pegando as informações, portanto não se perde. Porém, essa frase é escrita erroneamente, assim lida e entendida erroneamente também. A forma correta é: quem tem boca, vai a Roma. Ou seja, vaia de vaiar, de zombar, de protestar. Essa era uma forma que a população romana usava para protestar contra a crueldade do império. Então eles vaiavam Roma pela sua forma de governo, pela sua crueldade. Era um protesto da população contra o governo. Transpondo essa realidade da perda dos significados originais das palavras, transpondo para o cenário bíblico, religioso, vemos muitas pessoas que criam as mais diversas doutrinas simplesmente por não entenderem o significado, o sentido, o espírito ao qual foi declarada aquelas palavras. É o famoso texto sem contexto. Um exemplo é a falta de separação do que são palavras dirigidas a Israel como nação escolhida de Deus e as palavras que são dirigidas ao corpo de Cristo, que é a sua igreja na terra. Pois os planos e os propósitos de Deus são distintos para a nação de Israel e para o corpo de Cristo. Exemplo: para Israel, Deus declarou o governo sobre a terra e que as demais nações se sujeitariam a ela. Para o corpo de Cristo, Cristo, através dos seus apóstolos, declarou que somos estrangeiros, peregrinos nesta terra e que a nossa pátria é a pátria celestial. Para Israel, Deus declarou: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Para o corpo de Cristo, o próprio Cristo disse no Sermão da Montanha: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial que está nos céus. Pois se amardes quem vos amam, que galardão, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos a mesma coisa? Para Israel, Deus declarou através de Moisés: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda,
e só estará em cima e não debaixo, se obedecer os meus mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Para o corpo de Cristo, o próprio Cristo declarou: porque faz o seu sol se levante sobre os bons e maus, que a chuva desça sobre os justos e injustos. Esta distinção entre as palavras destinadas a Israel e ao corpo de Cristo é afirmado pelos próprios apóstolos e escritores do Novo Testamento por diversas vezes. Em Atos capítulo 15, é levado uma situação à comunidade de fé em Jerusalém, onde os fariseus que tinham crido em Jesus Cristo estavam afirmando e dizendo que para a salvação era necessário a circuncisão e o cumprimento da lei de Moisés. Após uma discussão e reflexão sobre o assunto, os apóstolos de Cristo declararam que a salvação é pela graça de Deus, não vem pelas obras nem pela lei de Moisés. E ainda disseram: como colocar esse jugo pesado para os gentios que creem, sendo que os nossos pais, ou seja, os antigos, não suportaram esse jugo? Porque o corpo de Cristo faz parte da nova aliança, feita no sangue de Jesus Cristo. A aliança definitiva, permanente e suficiente, como descrito em Hebreus capítulo 5, versículo 19. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados dos transgressores, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Tendo dito isto, eu reitero a necessidade de compreender o significado original, inicial, as circunstâncias que aquelas palavras foram ditas e escritas, para então transpor o seu sentido para nossas vidas e aplicá-las no nosso dia a dia.